Chegamos ao meio do nosso simulado e vamos lá. A existência de mutações neutras, de efeitos sinônimos ou substituições sinônimas se deve ao fato de: letra A, o código genético ser degenerado. Galera, isso daqui basicamente está falando de síntese de proteína, tá? Está falando de proteína. Apesar de estar falando aqui de mutações, de efeitos, talvez vocês não tenham ouvido, obviamente, falar sobre isso daqui, mas o que é que acontece? A gente está falando de síntese de proteína, a gente está falando de ácidos nucleicos, certo? Basicamente, a gente está falando aqui da duplicação do DNA, digamos assim, certo? E aí, quando a gente fala de DNA e a gente fala de ácidos nucleicos e de síntese proteica, uma coisa super importante que a gente fala é justamente o código genético, certo? Se a gente está falando de código genético, a gente tem que lembrar uma frase: o código genético ele é degenerado, porque muitas vezes, quando a gente vê um códon lá que vai sintetizar uma proteína, a gente vê que várias proteínas podem ser sintetizadas de formas diferentes, certo? Se vocês olharem lá o códigozinho genético, às vezes você vê uma proteína sendo codificada por mais de um códon, às vezes, certo? Então, por isso que a gente diz que o código genético ele é degenerado. E essas mutações neutras que vão acontecer se devem justamente a esse fato, pelo código genético ser degenerado.